Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a que hora você vai ouvir esse vídeo. Eu sou o professor Emateia, carioca e residente no Amapá desde 1992. Eu escrevi um texto de minha autoria, né? E vou ler para vocês o texto da situação que o Brasil está passando agora e o porquê disso, na minha opinião, né? E que com certeza é verdade, não vai fugir da realidade. Vamos lá. Você sabia porque um agente público ou político, quando é acusado de um crime que não cometeu, mas que vai contra o interesse desse governo socialista que aí está, esse agente público ou político, mesmo estando certo, falando a verdade, ele vai preso a si mesmo, né? Sabe por que acontece essa injustiça? Vocês vão entender. Porque dos 11 ministros do STF, 8 foram indicados por esse governo que está aí, né? que se diz pai dos pobres. Dos 33 ministros do STJ, 28 foram indicados pelo partido desse governo. Dos 141 desembargadores em geral, 92 foram indicados pelo esse mesmo partido. Dos 213 cargos nas cortes superiores e nos tribunais, 150 foram indicados também por esse governo e o seu partido. Por isso, os processos contra esse partido, que não sei por que é chamado de trabalhador, né? É chamado de Partido dos Trabalhadores, né? E na verdade seria o Partido das Trevas, né? Os membros desses partidos, quando eles sentam na cadeira do réus, né? Todos os processos deles são anulados. Por que acontece isso? Que um deles estão lá sendo julgado? Porque mais de 70% dessas indicações, né, que compõem a justiça brasileira, estão sob a influência direta do PT. Ainda tem coragem de chamar isso de imparcialidade. Que imparcialidade é essa, hein? Você sabe o que acontece quando um réu desse partido, né, está sendo julgado lá? O que acontece? O que acontece quando ele está sendo julgado? Ele senta lá com a torcida organizada, bandeiras vermelhas nas arquibancadas, né, e juízes escalados pelo próprio time. E que time? Quando o PT diz que a justiça foi feita, né, quando a justiça foi feita, o que ele quer dizer? Mas ele não informa o porquê que a justiça foi feita, a justiça deles, né? Esse grupo não informa que eles escolheram os 99% dos árbitros, né? Assim, a balança da justiça, que deveria ser cega, acaba ficando com o olho aberto e o outro vermelho. Uma justiça cega de olhos abertos com a balança pendente para o lado que lhe convém, né? Junto com tudo isso, temos um Congresso harmonioso, entre aspas, esse Congresso agindo na escuridão, com o Executivo com as lanternas por trás, né? Temos um povo amordaçado, sem direito de se manifestar, pois o sistema só conhece a sua verdade. A vergonha e a indignação são tanta que não dá mais orgulho de dizer essa frase aqui, ó. Sou brasileiro e não desisto nunca. Nesse Brasil de hoje, quando conhecemos a verdade e expomos essa verdade para fazer justiça, né? Porque essa verdade liberta, né? A verdade, ela liberta. Mas a verdade de hoje, ela acaba matando e aleijando ou prendendo o delator. E quem paga o pato? Quem paga a conta? Me diz aí. O sistema podre está próximo a se romper. Não acredite nesse governo socialista com uma ideologia disfarçada de social-democracia. Lembrando que quem sustenta esse país são os trabalhadores com carteira assinada, né? Certo? São trabalhadores com carteira assinada. E não os brasileiros que recebem benefícios, um exemplo, como Bolsa Famílias e outros, através de programas sociais, né? E nem os trabalhadores da economia informal. Um exemplo, são vários da economia informal, vendedores ambulantes, por exemplo, né? Eles não contribuem para o INSS, né? Nessa atual conjuntura, será que vale a pena contribuir?
tiram tudo até dos velhinhos, né? Digo que sim, que vale a pena contribuir. Porque se não houver contribuição suficiente, o Brasil afunda de vez. Se o governo continuar criando mais programas sociais eleitoreiros, e é isso que vai acontecer, vai afundar. Porque vai ter mais gente sem contribuir e menos gente contribuindo. Que a contribuição é que sustenta esse país. Tem que haver uma solução para frear esses agentes públicos e políticos que participam, né, do sistema podre, saqueando a nossa nação. Nesse momento, esses maus políticos fizeram de tudo para brindar as CPMI e as CPI, né, e conseguiram em parte. Eles não deixaram as pessoas depor nessas comissões com habeas corpus, né, e rejeitaram hoje, dia 14, eles rejeitaram o relatório final da CPI do crime organizado. Sendo que na hora da votação, o que aconteceu na hora da votação? Vocês devem ter visto pelas redes sociais, pelo jornal, né? O relatório final da CPI organizado, ela foi abordada. O governo usou o quê? Uma manobra. Na hora da votação, o governo Lula, junto com a presidência do Senado, vocês já sabem quem está lá, que é aqui do meu estado, né? Eles trocaram o senador Marcos Duval e o Sérgio Moro e colocaram 2 do PT. Na hora da votação, não tiveram nem reação. Aí votaram logo em seguida, o placar foi 6-4 para enterrar de vez a CPI do crime organizado, né? Sabe, mas mesmo assim, né, o relator, o senador Alessandro Vieira, conseguiu indiciar 3 ministros do STF, 3, e mais o Procurador-Geral da República. E por conta disso, o ministro Gilmar, né, Mendes já abriu um processo contra ele, contra o relator, né? Vê se pode isso. Esse governo não quer investigar a corrupção no próprio governo e também no STF. O governo quer brindar o STF e o STF brindar o governo. Diga aí por quê. O que eles não contavam é que temos um ministro do STF justo e graças a ele, a Polícia Federal continua investigando. Você que está aí assistindo esse vídeo pode mudar essa situação para tentarmos derrubar esse sistema ou frear, que é difícil terminar, né? Em 4 de outubro de 2026, vote em deputados, né, principalmente senadores, alinhados com as pautas cristãs, Deus, Pátria e Família. E reelejo os que já são compromissados com essas pautas. E elejo novos políticos a favor dessas pautas cristãs. E compartilhe esse vídeo no PV, né, nos grupos, no grupo da família, no grupo da igreja, né, certo? E eu continuo acreditando no Brasil, porque ninguém é maior que o nosso Deus Altíssimo. Colaborou o professor Matéia. Bonjour, bonsoir, bonne nuit.